Olá, muito boa noite, muito bem-vindo ao Papeando com Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você pelo 48 de TV aberta, pela 518 da Vivo e 522 pela Claro e NET. A nossa intenção aqui do programa é sempre trazer assuntos, principalmente regionais, né, aqui da nossa Baixada Santista. E quando você convida uma pessoa para vir aqui que você admira bastante, o papo fica muito mais fácil, né? Quem está aqui hoje comigo é a minha querida Daniele Zangrando. É assim, sabe aquela pessoa que você admira pela doutrina de vida, por ser uma judoca, por ser a primeira mulher do Brasil a conquistar uma medalha num campeonato mundial de judô. Então eu já admirava a Dani há muito tempo atrás. A gente já se conhece há algum tempo, a gente já teve oportunidade de estar juntos em outras situações. No Covid a gente se aproximou. Você vê que o Covid acabou juntando pessoas. Então, a Dani, assim, além do respeito que eu tenho por ela, eu admiro muito a doutrina de vida que essa menina sempre teve, né? Afinal de contas, ela também atua na Fundação Pro Esporte, aqui em Santos. Exato. Hoje você está lá na Fundação como temperamente, obrigado por você ter vindo. Dani, você sabe o amor que eu tenho por você. Eu falo na frente do Sampaio que eu amo você e amo de Sim. verdade, assim, pela tua doutrina, pela mulher que você se tornou e pela história de vida. Sabe aquela menina que você torcia assistindo lá Atlanta, você vê, pô, vai, pô, tá aqui do meu lado, é de Santos, isso é muito legal pra gente que mora aqui, né? Ter você, e você é sempre de fácil acesso, você tá Sim. sempre junto, obrigado por você ter vindo. Carlão, eu que agradeço. Que isso, Primeiro o carinho, que as suas isso, que palavras. isso. Você também é uma pessoa que a gente se conheceu através da Vanessa Martins, nossa amiga em Exatamente, comum, que nos isso aí. apresentou. Realmente foi na pandemia, Foi. precisava fazer uns exames, né? Quem não precisou? É isso aí. E você sempre muito Que prontamente nos isso. É um atendendo prazer. da melhor forma possível. Você é essa pessoa que abraçou a cidade como um Sim, todo. Você está sim. aqui há anos. A Você é gente um nasceu, eu santista. nasci aqui, eu Também nasci aqui, é nasci santista, aqui. né? Eu sou. Ah, então Nasci tá na bom. casa de saúde. Então, assim, Você você é nasceu um. onde aqui? Eu, na verdade, eu nasci em São Paulo, São mas Paulo. sempre morei aqui, Morou aqui, né? né? A Só tua nasci em família. São Paulo por uma intercorrência do Corrência, médico da minha mãe, só, sim, é mais culpa do nada. médico. É culpa do médico. Exatamente. Mas assim, você tem a sua empresa, seu laboratório aqui que Uhum. é super renomado na cidade. Obrigado, Dani. E assim, e essa pessoa que você é, simples, querida por todos, irmão da Da Fátima também, Fátima, que é isso uma é. outra pessoa que eu admiro demais. Então essa Obrigado. admiração é recíproca, Então, porque nós tô à somos vontade. judocas, É isso, eu né? sou judoca. Poxa vida, Doutrina de vida, Paulo quem não sabe, Duarte, o Carlão é judoca. judoca, Jigoro Kano. Eu fui aluno do Paulo Duarte. Alguns grandes caras do judô. A gente sabe que tem nomes sensacionais, mas o Paulo Duarte é um cara de uma doutrina, um cara de uma Sim. força, de uma garra, um cara que me ensinou a ser um cara bom, um cara honesto, a levar o boletim para ele. É, Tô falando exatamente. Eu sério, também, Dani. eu levava também. Foi Olhava, meu sensei então, também. olhava, não Aham. tá legal. Que É, comia em casa. você vai treinar hoje com faixa preta. Eu sou faixa azul, hoje é com faixa preta. O treino era das 6 às 8 e tinha outro treino das 8 às 10. Eu falo faixa preta, era a Herman, era o Ricardo, né? Marieto, Marieto, Reginaldo. quem mais? Quer ver? Se a gente for conversar, Felipão, Euclides, o Filipão, exato, e então tantos outros. era porrada mesmo. Então, assim, dentro da doutrina do judô, que a gente escuta falar, Jigoro Kano, não é só a luta em si. Existe uma doutrina de vida, até Exatamente. você conseguir a minha faixa preta, que meu pai queria que eu fosse a faixa preta. Eu entrei com 8 anos, saí com 18 anos, que eu entrei na faculdade, e a minha vida todinha foi baseada naquilo. A essência fica. Eu acho que a É essência não exatamente isso. fica. É o que eu falo, que o judô, assim como as artes marciais, eu falo que é mais que um esporte, é uma filosofia de É, vida. não é? Porque Muito o que a legal. gente aprende na nossa família, dentro da nossa casa, com os nossos pais, Uhum. a gente tem com um grande professor, como o Sensei Paulo Duarte foi, Sim, o Ivo também participou sim, o dessa Ivo, na minha fase sim. da formação do nosso caráter, né? Porque você pega a criança e você vai passando os valores das artes marciais, que é o respeito ao próximo, a hierarquia, né? O Hierarquia respeito aos mais dos velhos, velhos. o exemplo do senpai. O senpai é o quê? O faixa mais graduada, Uhum. ele tem que dar exemplo para os faixas menores. Isso aí. Então, tudo isso você vai levando depois para a sua vida pessoal e profissional.
Eu lembro quando eu entrei na TV Tribuna para trabalhar Uhum. como repórter, Foi, o Eduardo comentarista. Silva falando para mim, nossa, impressionante como a tua disciplina para o esporte é a mesma que você traz para sua vida profissional. Que isso incute na gente de uma forma que não tem mais como você separar. Não tem. E é só coisa boa, né? É coisa O esporte boa. é só coisa É positiva, né? coisa boa. Você fez direito na Unimes, não foi? Exato, E você fez jornalismo na Unisanta, não foi exato, isso? também. Então, assim, o legal, quer dizer, é uma atleta, poxa, renomada, Atlanta, Atenas, enfim, é uma moça que ela entrou para o judô, ela é competitiva. Além disso, ela fez faculdade de Direito na Unimes, fez jornalismo, ela participou de vários. Eu assisti você em vários comentários Sim, trabalhei. esportivos de luta, é verdade, agora você está falando, eu estou aqui lembrando em vários, assim. Na verdade, quando eu estava no auge da minha carreira ali, auge, vai, eu fui muito Sim. precoce no judô. Então, Você assim, entrou com, quando o Rogério você entrou com quantos anos? eu entrei com 5 anos de idade, porque meu irmão fazia judô. Na época, o sensei Paulo Duarte Uhum. me via fora do tatame imitando o treino. E o judô, como você sabe, se faz em dupla. Naquele dia estava ímpar. Ele me chamou, falou: não, vem cá, vem fazer aqui essa aula, vamos ver se você realmente sabe. Aonde? Na Washington Luiz Na Washington Luiz, 33. exatamente. Olha, É, memória boa, Washington hein? Luiz 33 Ali em altos. cima, na Isso, sobreloja. E você aí vê. eu fiz a aula todinha. Quando chegou no final, Leonina, né? Bocadura, Maria Sim, moleque sim, total, né? sim. Irmã mais nova de De irmão homem. nome, claro. Aí eu falei, sensei, mas eu posso continuar? Vim nos outros dias que meu irmão vem também. Ele falou, você tá vendo alguma menina aqui? Aqui só tem menino. Então, assim, eu já tive que superar o preconceito Exatamente. naquele primeiro momento. Tinha Porque 5 anos, mulher fazendo exato, judô, as artes Dani. marciais era meninos fazem judô, meninas fazem balé. Balé, é isso aí. E aí ele falou, não, mas tá bom, eu vou te dar uma chance, mas primeiro teu pai tem que autorizar. Aí meu pai sempre foi um cara tranquilo, sempre apoiou tudo que a gente fazia, e ele sabia a filha que tinha, né? Bocadura, né? Mas ele falou assim, não, deixa ela aí, que ela vai apanhar bastante, e daqui uma semana ela vai pedir pra sair. Vai desistir. Só que não foi o que aconteceu, eu me apaixonei pelo judô, eu bati em um monte de menino depois, muitos desistiram por minha causa, e ali eu fui começando a ver que aquilo era muito legal. Eu já fazia na escola futebol com os meninos, eu fazia Você estudou aonde? basquete no Marza, No escola Mar... Você é Marza, do do Marza. maternal até o ensino médio. Minha mãe foi professora É do Marza, verdade. depois minha mãe teve a cantina na escola Marza e depois na Unimes também. É verdade. Agora que você está falando, lembrei da É, Arielle. Lembra a Arielle sim, Margiota? muito. Então, assim, o Marza foi uma escola muito tradicional na cidade, Sim, né? sim. E ali eu já conhecia, eu amava esporte. Então, como a minha mãe ficava na escola com a cantina, depois, quando eu já fui crescendo, eu fazia educação física de manhã, depois ficava a tarde toda ajudando o professor, o Edu, o Tadeu, Sim. fazendo aula de tudo, vôlei, basquete, eu participava dos jogos Você sempre escolares. foi ligado a isso, né? Sempre, o Sempre um atletismo. azogue. E o normal era o quê? A Daniele fazer faculdade de educação física, né? Sim. Mas a Daniele foi fazer direito. Você acredita? Eu tinha certeza que você tinha feito Não, educação então, física. a minha mãe falou: "Por que que tu não fez?" Eu falei: "Ai, porque eu queria sair um pouco aquela convivência diária do esporte, que eu treinava 5, 6 horas por dia. Eu queria viver outras Não é experiências, muito, né, conhecer Dani? outras pessoas". E realmente eu fiz um relacionamento de amizades fora do meio do É esporte, lógico. que eu tenho até hoje também, amigos Exatamente. advogados, Sim, juízes, sim. promotores. Você passeia em tudo ali, não ficou Exatamente. só focado naquilo. Mas eu jurava que você tinha feito. Eu sabia que você era do Santa e tinha feito trabalho de jornalismo, isso sim. Sim. Mas eu jurava que tinha feito educação física. Não Eu falei, fiz. educação física, será que ela fez na Unimes? Não, eu comecei a Direito. fazer. Aí depois, mas depois de Direito muito, na Unimes. já há pouco tempo fui fazer, mas aí não deu para conciliar com o trabalho. E aí eu comecei o primeiro ano, eu falei, cara, não, tava já com a Lara, com a minha filha. Mas aí E a então Lara, ali, hein? a Lara, O a que ela Lara fez? O que ela tá fazendo você fazer, a Lara, hein? Me é fala agora, a o que você tá Lara, fazendo? Ela é a Lara, linda, né? Eu acho sua filha um doce também, uma menina linda. obrigada. Tive contato com ela de novo no Covid. Exames, Lembra né? a gente tava até falando lá fora. Ela ia fazer uma cirurgia, fez o exame antes, a menina entrou em pânico, enfim. Tava com Covid, quem não teve, né? Não E pôde agora operar não naquele pôde operar e período. agora tá fazendo o que contigo, a Lara? A Lara, Tá fazendo o que ela, contigo é bom. eu falo que ela é a medalha de ouro mais importante da minha vida. Bonito você falar isso, eu acho tão Ela, legal. para mim, ela foi um aprendizado, porque a vida de atleta, a gente não percebe, mas você acaba se tornando um pouco egoísta, Sim. porque você só se preocupa com você, você É. tem que ter hora Pra para treinar, hora para comer, hora para descansar, e ninguém pode atrapalhar isso. Eu perdia muito peso, então Sim. eu era insuportável. Quando eu perdia peso, eu não podia. Minha mãe, coitada, sofreu muito comigo. Enfim, eu não ia
em aniversários, Sim. em festas, porque eu tinha que controlar a minha alimentação, não podia sair fora da rotina, né. Uhum. E aí a Lara veio para mudar tudo Quantos anos ela isso. tá? Tá com 14. 14 anos. Então, assim, são 14 anos de muito aprendizado, de muito amor, de saber que a minha vida não é mais minha, eu tenho que me dedicar a uma pessoa que depende de mim exclusivamente, eu tenho todo o tempo que estar preocupada com a Lara é uma menina incrível, inteligente, mas é uma menina que requer muita atenção e muita energia, Sim. então eu tenho que estar com o preparo físico em dia, viu? É porque a maternidade e a paternidade, Dani, muda mesmo. Você tá completamente. falando isso aí, eu tô assim trazendo para mim. Uhum. A Malu tá com 14 anos, vai fazer Você 15 sabe anos. como é essa fase de Vai fazer adolescência, são 15, fases, né? são fases. Vai fazer 15 anos esse ano. A Malu, ela mudou completamente a minha vida. A Malu nasceu no mesmo dia que eu. Ai, que Dia legal. 27/12. Que legal. Então já é uma data meio estranha, que fica entre Natal e Ano Novo. Nasceu no mesmo dia que eu. E a gente, às vezes, marca as coisas para nós, a gente nunca tem tempo. Quando é para os filhos, a gente arruma um tempo fora do normal. Uhum. Então a maternidade, a paternidade é um desafio grande, é muito legal, mas você aprende isso. Sim. Você entende que era o teu amor eterno? Com certeza, é o meu coração batendo fora do peito. Assim como você é o amor eterno dos seus pais. Exatamente. Pode passar 1000 pessoas pela sua vida, o seu amor eterno sempre vai ser ela. Sim. E agora está fazendo você jogar tênis. Exatamente, assim, na verdade, Dani Zangrando jogando... Não jogo tênis, eu falo que tênis é um esporte que eu não domino, eu me esforço. Você já perdeu pra Lara, que eu sei. Exatamente, foi domingo, agora, recentemente. E assim, quando eu encerrei a carreira de judô, a Lara, estava grávida da Lara, né? E aí, quando ela foi crescendo, eu fui querendo ter um esporte que eu me apaixonasse. Eu já gostava de correr, fazer musculação, fui fazer várias coisas, crossfit e tal, mas o tênis foi o que eu me apaixonei, porque o tênis ele me desafia também, é o único esporte que me chegou próximo ao que eu já vivi com o judô. Eu acho difícil. Claro que não no nível competitivo, porque eu tô no tênis, na verdade, eu falo que é terapia, é para minha saúde mental, é para eu continuar me exercitando de uma forma divertida. E nesse tempo eu encontrei professores fantásticos, Fabinho, de novo, mais amigos, e o Yuri, que são pessoas fantásticas e me ensinaram o que o tênis pode te proporcionar, que é fazer amizade, é relacionamento. E aí eu encontrei nisso uma forma de unir com a minha filha, que foi melhor ainda, né? E ela curte? Muito, ela já fez judô na escola, ela fez skate, ela era uma baita goleira de futsal. Mas aí ela operou o joelho, e aí parou, não quis mais, ela falou, e ela fazia tênis, desde pequenininha, ela me via na quadra, aí tio Yuri, posso brincar um pouquinho? O Fabinho ia lá, batia a bolinha com ela sempre foi muito habilidosa para tudo que é esporte, e só que assim, a Lara, ela começava uma coisa, aí daqui a pouco mudava para outra, e agora ela pediu para voltar pro tênis. Então assim, a gente está se divertindo, eu tô entrando... As duas juntas... Eu entrei nos campeonatos também para incentivar e para motivá-la, mas não para competir, porque dessa fase eu já superei. Eu encerrei a minha carreira bem resolvida. Então eu tô ali realmente pela Lara e pra gente se divertir. Eu acho isso muito legal. E agora o Rogério, convenci ele. Sim, o Rogério agora entrou. O Rogério foi picado pelo bichinho do Saibro. Eu vou deixar aqui o próximo para falar do outro cara que eu admiro bastante, que é o Rogério Sampaio. É um outro cara que é meu amigão, a gente fez judô junto. Mas peraí, que eu volto já já. Olá, estamos de volta aqui num papo super legal com uma menina que eu admiro bastante, minha querida Daniele Zangrando. Aquela pessoa que você admira, que eu já falei, fica muito mais fácil. É minha judoca preferida, mas eu também tenho nessa história do judô, eu tenho um cara que eu fiz judô junto com ele. A gente tem a mesma idade e é um cara assim que eu admiro ele bastante e eu sei que você também era admiradora do cara e hoje você já está com ele há 8 anos. Meu querido irmãozão Rogério Sampaio. Tá vendo? Sou suspeita. Sensacional, né, falar, velho? né? Muito legal. Você namorar o cara que você torceu, ele foi campeão olímpico, você falou que você tinha 12 anos. 92. Né? 92, isso aí. Diferença entre vocês, então, é 12 anos, né? Isso. Ele foi com 24, você tinha 12 anos. Como foi isso tudo na tua cabeça? O cara da sua academia que estava junto com você? Pois é, então, é quando a gente estava falando ali de como eu comecei e tal, o Rogério, ele sempre foi um cara diferenciado. Sempre. E ele treinava na mesma academia que eu, com o Sensei Paulo Duarte,
e ele sempre foi de mexer muito comigo, mas tirar sarro, né? Até do meu cabelo, das minhas Sim. chuquinhas e tal. E eu sempre admirava ele porque era um cara muito dedicado, um atleta diferenciado tecnicamente. O Ricardo, eu não lembro muito do Ricardo, Eu porque o lembro do Ricardo era Ricardo mais mais velho, velho, né? 4 anos mais velho que 4 anos mais ele. velho, isso aí. Mas do Rogério eu lembro muito. E aí, quando ele se torna campeão olímpico e a gente participou de todo aquele processo, viu todo, né, a dedicação dele, o treinamento, as dificuldades, que naquela época o Sim. atleta não ganhava dinheiro como ganha Não, hoje, claro. não tinha os patrocínios que tem hoje, e você vê o cara que tá no mesmo tatame que você, que treina com o seu mesmo técnico, no mesmo lugar, você fala, poxa, por que eu também não posso sonhar em ser um atleta olímpico? Então o Rogério foi muito importante na minha vida Sensacional. como um ídolo, né, no esporte, e também depois como referência profissional também na área da gestão esportiva. Sim. Posso dizer que talvez ele tenha sido um amor platônico na adolescência, Isso aí. e tinha aquela admiração do ídolo, Sim, mas sim. daquela coisa impossível, porque eu era muito nova e ele, com 12 anos de diferença na época Sim. que eu tinha adolescente, Sim. ele já era maior de idade, tinha a vida Você dele, tinha enfim. 18, ele tinha 30. Exatamente. É Então, isso assim, aí. era uma coisa meio que impossível. E, enfim, cada um teve a sua vida. Eu fui para o meu primeiro Jogos Olímpicos em Atlanta, 96. Ele foi 96. como meu técnico. Na época, ele estava trabalhando como comentarista também. Uhum. Acho que na época na Record. Uhum. Ele comentou até as minhas lutas. Eu trabalhei como comentarista em diversas emissoras, em alguns momentos com ele. Em Pequim, ele estava na Globo, a gente fez junto. Depois, em 2008, depois no Rio 2016, a gente trabalhou junto também, na Sport TV Em também. Atenas. Atenas eu lutei, ele foi como meu técnico. Foi. Ele, tava eu e o Leandro Guilherme, né? A gente Uhum. lutou. Então, assim, a gente teve uma vida juntas como atleta, depois como técnico, e depois cada um seguiu um rumo na vida pessoal. Ele E aí? casou, eu E casei. aí? Depois ele teve os filhos dele, eu tive minha filha. E eu separei no mesmo período que ele separou também. Eu falo que a nossa história é meio que de novela, né? Exatamente. Isso Dá foi um em livro, né? 2016, no ano da Olimpíada. O Amor de Jigoro Kano. Pois é. Aí a gente trabalhou junto na Olimpíada, a gente não estava junto naquele momento, porque eu estava no momento que eu precisava de um tempo para mim. A gente só foi se conhecer mesmo como amor mesmo de homem e mulher um ano depois. E a gente saiu um dia, de repente rolou Pintou um beijo e falou assim, meu, o que é isso? Eu falava pra... A minha mãe ainda profetizou, minha mãe falou assim, nossa, eu acho que você vai acabar saindo com o Rogério. Profetizou. Eu falei, não, mãe, para com isso, não tem nada a ver, ele é meu amigo, não tem nada a ver, hoje a gente tá assim, só por amizade. Puta, mas faz um casal, sabe assim, tem tudo a ver, eu né? que tô de Pois fora, é. a gente se viu no baile da cidade. Exato. Vi os dois, eu sempre cumprimento ele com o meu sensei, né? E assim, tem uma, não sei, é um casamento que dali, tem uma liga pra gente que às vezes de fora, sem falar que ele é um cara sensacional, é um cara que fala pouco, um cara muito centrado, educado ao extremo, é um cara assim, sempre foi assim. Exatamente. Sempre foi assim. Eu lembro de treinar junto com ele, junto com o irmão dele, e sempre dos meninos, ele era sempre o cara que estava assim, sempre tinha um Richard lá, um cara que fazia o Richard militar. Sim, um cara sensacional, tal. Então a gente estava ali. Acho que o Richard tornou juiz de direito. E isso aí, a gente estava os três ali juntos. O Paulo Duarte deve se sentir tão orgulhoso, né, Dani, quando ele olha para trás e vê o que esse cara fez, né? Sim, eu acho que o mais importante dele ter, lógico, o orgulho de você ter formado um atleta campeão olímpico, eu como medalhista em mundial, disputei Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, mas de você formar cidadãos. Isso. Então, assim, ele formou juízes de direito, advogados, pais de família, com os valores que ele ensinou pra gente. Pessoas honradas e as varetadas dele, você lembra que aquela Sim. Hoje em dia ele não poderia fazer isso, mas né? você lembra? Tinha uma bengalinha com umas varetadas. Depois do Chinai, né? Isso, mas vinha umas varetadas assim do nada. Vamos falar da Fundação Pro Esporte. Mas só para completar do Rogério, né, que eu falo que olha lá, ele me... O olho brilha, olha lá. Não, mas é verdade, eu tenho que falar porque, assim, nesses 8 anos que a gente está junto, eu já admirava ele como ídolo, como atleta, mas o que ele me ensinou também como gestor esportivo, a experiência que ele adquiriu em todos os lugares que ele passou, Ministério do Esporte, Comitê Olímpico, e fez um trabalho fantástico como diretor-geral. Então, assim, quando você tem pessoa que é do teu meio, que aí não é a questão dos opostos não se atraem, ali são
né, Os idênticos, os né? idênticos, e a gente conversa dos mesmos assuntos, é muito mais fácil, porque a gente entende o trabalho um do outro, né? Hoje os dois estão trabalhando na Prefeitura de Santos, ele na Secretaria de Esportes Saúde, isso. e eu na Fundação Pro Esportes. Então, assim, ele me ensinou muita coisa, assim, até da questão da paciência, porque eu tenho aquela coisa, às vezes, né, do gênio, da personalidade, ele é mais calmo, mais Eu acho você muito tranquilo. resolutivo. Eu lembro em alguma situação Eu que sou você muito proativa. você precisava de alguma coisa. Cara, e aí, conseguiu? Viu? É. Era uma coisa assim, você é muito. E ele é mais. Mas eu acho que essa experiência e dos dois estar juntos, eu acho que também você ensina a ele outras coisas, É entendeu? verdade. Ele fala, Então, tem 8 coisas que é só a Dani que faz, isso, né? então. Então ali faz e tal. E o legal é vocês estarem juntos há 8 anos. Gente, a gente tá falando de um casal de judocas, né? A filha dela, a Lara, tá com 14 anos, quer dizer que o Rogério tá junto desde que ela tinha 6 anos. Não é Exatamente, isso? Então, até para ela, esses é um espelho, valores também, é é muito legal. importante. Tem o valor do pai, a gente, pelo amor de Sim, Deus, não estou falando nada disso, mas assim, como valor, e tem os filhos do Rogério. sim, a Ele tem Bia e um o filho, Gustavo também, sim. 2 filhos, A né? Bia tá com 26 e o Gustavo com 22, Exatamente. Então, né? assim, eu acho que acaba juntando isso tudo. Rogério, você vai ser o próximo convidado. Já tá. Ela até falou, pô, mas você me chamou. É que o Rogério tem que ser mais calmo. Ele tem o É. tempo dele. Me fala uma coisa, como funciona a Fundação Pro Esporte? O que é a Fundação Pro Esporte? Não é Secretaria de Esporte. Então, aqui em Santos, a gente tem a Secretaria de Esportes, que ela cuida do esporte para a população como um todo, os centros esportivos, os eventos esportivos, né? O pedestrianismo, as corridas, águas abertas, vários tipos de competições. Handebol, que eu patrocinei lá uma vez. Tem aí é Copa TV Tribuna, acho que Ah, é, tá. né? Que Não, era da Fundação, também não da era? Fundação Pro Isso, Esporte. Então, isso. e aí a Fundação Pro Esporte de Santos, ela cuida do esporte de alto rendimento. Então, Entendi. ali nós temos quase 700 atletas em Nossa, 75 tudo modalidades isso? diferentes, e são atletas desde o nível regional até o nível olímpico e paralímpico. Nós temos ali a Beth Gomes, por exemplo, que é bicampeã paralímpica. Sim, Temos atletas da Unisanta da natação, sim. olímpicos, de Jogos Pan-Americanos, e Ana temos Marcela, é atletas isso? também. Ana Marcela agora está no Sesc, né, Aham. Rio? Mas temos, assim, atletas que disputam jogos regionais, jogos abertos, aí modalidades, por exemplo, capoeira, que só tem nos jogos regionais e abertos, outras modalidades que são específicas, também atletas surf, que hoje é um esporte olímpico, que é Sim. característico da nossa cidade, O Picuruta veio aqui e skate. me falou Então, isso. assim, hoje a gente abraça tantas modalidades, né? Nós temos o presidente, que é o Fred Monteiro, que é um triatleta, temos lá o diretor técnico, que é o Narciso, ex-jogador do Santos, medalhista olímpico também. Então, assim, a gente que foi do esporte e hoje a gente está do outro lado como gestor. Muito legal. E o legal é isso, porque a gente já passou por tudo isso. Então, Você a gente sabe o que o atleta e a delícia precisa. de ser o que é, né? Exatamente. E aqui eu tenho que fazer um agradecimento público a essa pessoa, Opa, que sempre também nos ajuda quando a gente precisa. Não, podendo ajudar, Muitos atletas não têm plano de saúde, precisa de um exame, e esse cara aqui, e a Dani a cobra, Fátima, fala, cadê o negócio? a gente pede e é muito bem atendido. Então, muito Carlão legal e Fátima, é muito legal. muito obrigada Não, mesmo, é de coração. coração pelo trabalho que você tem. Eu estava vendo, você entrou na Fundação Pro Esporte em 2013 e ficou até 2017. Depois foi uma gestão 2017 e 2020. Depois 22 e 23. Agora você está lá fazendo o quê? Eu entrei na gestão do Paulo Alexandre. Foi do Paulo Paulinho. estudou comigo, fez direito na Unimes. A gente é colega de turma. E o Paulo, quando saiu candidato, ele falou: Dani, eu queria que você me apoiasse e tal. E na época eu estava de repórter na TV Tribuna. Eu falei: Paulo, para eu te apoiar, eu tenho que sair da TV, porque não é compatível. E assim, te apoio porque eu te conheço, sei da tua capacidade. O Paulinho é figura. Imagina um cara com uma Exato, ele. Eu vou te contar quem é o Paulinho. Você vai entender. Conheço bem. Se ele chegar aqui de terno, ele é o Paulinho. Exato. Cara, você vê ele numa moto, com um bonezinho pra trás, de bermuda e chinelo, né? Meu, falava, quem é esse cara? Eu fui no Paulinho num jogo no Rio de Janeiro. Eu olhava pra cara dele e falei, meu, você precisava ver esse cara, parecia um azogue. Santos e Palmeiras, no Maracanã. Tinha pouca gente, porque era Covid, eu fiz exame pessoal, acabei indo junto com o Santos. O Paulinho tem uma malemolência e é o cara de Santos. Esse cara é a cara de Santos. Por isso que ele atua em Santos, por isso que a cidade de Santos
gosta do cara. É um cara muito legal. Sim. E é a mesma pessoa. E é um baita gestor. Não estamos fazendo política. Não. Eu tô falando dele como gestor Sim, também. sim. E assim, ele acreditou no meu potencial. Exatamente. Então assim, eu sou muito grata ao Paulo, porque ali eu não tinha experiência como gestora e ele acreditou, ele falou, eu quero você na minha figura, equipe. ele é muito Então figura. assim, a gente foi crescendo ali na fundação, eu entrei como diretora de marketing, porque era a minha formação profissional como jornalista na área da comunicação, é o meu networking também. Então assim, o Paulo, eu fiquei os 8 anos com ele, como diretora de marketing, atuei como diretora técnica também, e aí na gestão do Rogério também, que também sou super grata ao Rogério, por estar junto, trabalhando juntos também, e voltei para a diretoria de marketing, que é a minha paixão realmente. Não tem jeito, é o olho até brilha, assim, exatamente. Ela pede exame, que ela faz todo eu mundo, adoro fazer eventos, eu adoro promover os atletas, eu adoro fazer tudo isso que faz parte da vida do atleta. Então o atleta, ele precisa ser visto, até para poder conseguir os parceiros, patrocinadores, e para dar credibilidade ao nosso trabalho institucional também. Eu ajudo muito aquela... A Vanessa é uma graça, a Vanessa Cristina, ela atleta paralímpica nossa, um carisma. Ela me liga de Dubai, ela me manda mensagem, ela é também figura. Sou apaixonada por ela. Você imagina uma menina boa. Ela é aquela menina exatamente. Lá. Eu ajudo eu de ajudar mesmo, assim. Eu sei. Compro a roda da bike, eu faço as coisas assim, é muito legal. Dani, você tem um trabalho sensacional, assim, você é apaixonante. Quanto mais eu te conheço, mais eu gosto de você. Obrigada, a tua simplicidade, a forma com que você trata a gente. Você está com um cara sensacional, que é o nosso querido Rogério. Então, assim, o futuro para você, eu vejo assim, uma coisa muito legal. A Lara, que é a tua paixão eterna, você se dedica tanto. Então, olha só, parabéns pelo que você se tornou. Eu realmente estava completamente certo. Realmente, não só o judô te ensinou muito, mas você ensina a gente todos os dias. Parabéns pelo cargo que você ocupa, pela dedicação. Felicidade para você sempre, 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 sempre. E convence o Rogério a vir aqui um dia. Porque, né, não, ele já está convocado, não tem essa de convencer, não, já está certo. Carlos, seu pedido é uma ordem. Olha, você está vendo a moral que eu tenho, né? Campeão olímpico, eu chamo, vem, é uma coisa maravilhosa. Te amo, bastantão. Também amo você, amo a Fátima, parabéns pelo programa, tô amando acompanhar. Eu não sou jornalista, mas aí a gente tem uns desafios na vida. A gente não aprendeu que tem que ter desafio? Você é faixa preta. Lembra da faixa? Quem teme vencer, quem teme perder já está vencido. Então aqui, judô, ensinando a gente. Faixa preta, medalha de ouro. Olha lá, viu? Beijo, eu ganhei a medalha dela. Meu, um programa sensacional. Fazer isso traz um prazer que vocês não fazem ideia. E ter essa menina do lado, ela ilumina isso aqui tudo. Pra você, um grande beijo. Até a semana que vem. Tchau, tchau.